Olá você! Eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Inscreva-se aqui no canal e deixe seu like, pois isso me ajuda e me incentiva a trazer mais audiobooks aqui para vocês. Obrigado! Vamos continuar o livro de Temple Matthews, A Garota do Orfanato Sombrio. Dança. Atravessei a noite até a casa de Andy, pousando suavemente em seu telhado dessa vez. Foi um pouso bem suave. Eu estava me aprimorando. Passei através do telhado e flutuei para dentro do quarto dele. Andy? Ele não responderia. Não podia me ouvir. Mas gostei de ouvir o som da minha voz dizendo o nome dele. Ele não estava no quarto. Eu me deitei na cama dele e senti o seu aroma. Isso me deixou louca. Rolei e abracei o travesseiro dele. Vi o quadro de avisos na parede e algo chamou minha atenção. Ele tinha escrito quarto período em duas pequenas etiquetas autoadesivas separadas. Andy tinha mania de usar aquelas etiquetas autoadesivas amarelas. Anotava nelas todos os seus objetivos. Ele as deixava no quarto até apodrecer, até atingir seu objetivo, o que acontecesse primeiro. Que matéria ele tinha no quarto período? Tentei me lembrar. Eu tinha quase certeza de que era espanhol, mas não apostaria minha vida nisso. O colégio parecia tão distante agora. Fiquei no quarto dele um pouco mais, tocando sua camisa nas costas da cadeira e seu boné de beisebol preto. Ele tinha uma foto nossa no quadro e olhei para ela, sentindo meu coração bater mais forte. Tudo sobre mim tinha mudado, mas eu ainda tinha um coração. Ouvi uma música tocando. Achei que fosse apenas na minha cabeça, mas então fui até a janela aberta. Ela vinha de baixo. Saí pela janela e voei até o quintal. Andy estava deitado em cima da mesa de piquenique, fitando o céu noturno. E estava ouvindo rádio, a mesma estação que ouvíamos juntos. Fui até lá e me perguntei como eu poderia me aproximar dele novamente. Não fazia ideia, mas será que conseguiria? Os meus dedos encontraram a superfície do iPad. Escolhi uma música diferente, a nossa música. Assim que começou a tocar, Andy começou a tremer. A lua lançou um manto branco pálido e brilhante sobre o gramado. Sinto tanto sua falta. Ele sussurrou. Ah, baby. Eu podia sentir o calor do corpo dele. Rastejei pela mesa e me aconcheguei ao lado dele, colocando a cabeça em seu peito. Andy não podia me sentir. Não havia nada ali para ele sentir. Eu não era nada, nem mesmo vapor. Como eu poderia lhe dar o que ele precisava? O conforto dos meus braços? Chorei baixinho, comigo mesma. Então ele disse, está tudo bem, Echo. Meu corpo formigou. Levantei a cabeça esperando que ele olhasse para mim, mas ele estava olhando a minha foto no iPad. Ele estava falando com ela. Mas por quê? Por quê? Quando comecei a chorar, ele pareceu me confortar. Ele sabia que eu estava lá. Será que podia me sentir? Enquanto nossa música continuava a tocar, senti um fio de esperança. Talvez o nosso amor não estivesse condenado a acabar. Talvez fosse tão forte que nada pudesse destruí-lo. Andy colocou o iPad na mesa, levantou-se e ficou ali parado, com os olhos fechados. Onde quer que você esteja, sei que você sente a minha falta, assim como eu sinto a sua. Ele disse, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Então, ele começou a se mover no ritmo da música. Era uma canção lenta, então ele só balançou um pouco o corpo. Flutuei até ele e passei os braços ao redor da sua cintura e, embora não estivesse realmente tocando seu corpo, não quando costumávamos nos tocar, tentei sincronizar meus movimentos com os dele.
Nós estávamos dançando à luz da lua. Era quase perfeito. Só seria melhor se eu, você sabe, estivesse viva. Mas agora não me importa. Só queria saborear o momento, guardá-lo na memória e fazer com que ele se eternizasse no meu coração. Não se preocupe, amor. Ele disse, nunca mais vou amar ninguém, além de você, enquanto eu viver. Senti um nó na garganta. Era como um sonho. Colei meu corpo ao de Andy enquanto ele se movia lentamente em sua dança circular. Ele podia me sentir? Fechei os olhos e implorei ao universo para deixá-lo sentir meu corpo junto ao dele. Eu estava tremendo. Andy, você pode me sentir, amor? Você pode me sentir? Só por um instante. Ele parou de se mexer e sua cabeça se inclinou para o lado. Pude ver sua pele ficando arrepiada. Ele tinha quebrado a barreira. Tinha conseguido entrar em contato com ele. Andy, estou aqui, estou aqui. Ele sacudiu a cabeça. Estou ficando maluco. Ele murmurou. Não, você não está. Me beije, amor, me beije. Colei meus lábios aos dele. Ele ficou imóvel. Era minha imaginação ou ele tinha separado os lábios levemente? Volte para mim. Ele sussurrou. Era um romance à luz da lua e meu coração estava acelerado. Em alguns segundos extasiantes, tudo seria como um sonho. Nós nos reencontraríamos. No entanto, tudo se desfez. As luzes do quintal se acenderam. Uma voz rude e implacável invadiu a nossa euforia. Com quem você está falando? O pai de Andy, Hank, saiu da casa. O corpo dele se enrijeceu e recuou, ficando mais distante de mim. Eu me senti uma idiota, irritada e traída. Hank atravessou o quintal e desligou o iPad, silenciando a nossa música. Pelo amor de Deus, filho, você tem que parar com essa baboseira, ele disse. Andy se sentou na mesa. Pai, exatamente que parte de Me Deixe em Paz você não entendeu ainda? O que eu não entendi ainda é por que você está ficando cada vez mais deprimido. Ela morreu, já está enterrada. É hora de seguir em frente. Eu tinha vontade de dar um soco na cara do Hank, forte a ponto de fazer a cabeça dele girar no tronco. Mas o homem continuou o sermão. Essa garota não servia para você quando estava viva e serve muito menos agora que está morta. Enfia isso na sua cabeça dura. Ela morreu. Os ombros de Andy estavam cada vez mais contraídos. Todo o seu corpo estava retesado como uma cobra prestes a dar o bote. Esquece essa garota, gritou Hank. E então Andy atacou, saltou da mesa e investiu contra o pai. Cala a boca, você não tem o direito de falar comigo desse jeito. Ele investiu com violência, tentando agredir o pai. Hank, que tinha sido fuzileiro naval, algo que ele nunca falava, agarrou o braço de Andy, não só para se defender, mas para torcê-lo a tal ponto que fez o filho gritar de dor. Mexa com fogo e você pode se queimar. Hank aproveitou que prendia o braço de Andy para usá-lo como uma alavanca e jogar o filho no chão. Mas Andy não se rendeu, voltou a ficar de pé. Não vou deixar você falar dela desse jeito, ele gritou. Pare, Andy, pensei, pare. Porém, era tarde demais. Ele tentou acertar o pai outra vez, mas este lhe deu uma bofetada tão forte que pensei que o tivesse nocauteado. Andy caiu de joelhos. Dei o grito mais alto e agonizante que meus pulmões aguentaram. Ele subiu das profundezas da minha alma e invadiu a noite, pelo menos na minha mente. Eu não iria ficar ali e assistir Andy ser espancado por ninguém. Os olhos de Hank oscilavam para todos os lados,
como se tivesse visto ou percebido alguma coisa. Eu corri para ele, esquecendo que não podia tocá-lo, com a intenção de derrubá-lo, mas em vez disso, entrei nele. Como das outras vezes, foi como pular dentro de um furacão, com pensamentos girando loucamente, imagens, sons e fragmentos colidindo uns com os outros. Havia uma trilha sonora hedionda no cérebro de Hank, uma mistura mortífera de mental com gritos e o som de aço sendo cerrado e tijolos sendo esmagados. Ele estava com raiva e frustrado. Fui assaltada por dezenas de imagens, algumas minhas até, e me fixei numa delas e acompanhei-a até uma câmara escura do seu cérebro. Hank estava me perseguindo, quase me alcançando, mas eu continuava me esquivando do seu toque, o que só o deixava ainda mais frustrado. Dentro dele, eu gritava loucamente, fora do controle. Eu sabia que isso não ia durar muito tempo. Se eu aguentasse e ficasse ali firme, poderia encontrar a memória em que ele tinha me matado a sangue frio. Minha cabeça parecia que ia explodir. Embora eu tentasse ficar dentro dele, não consegui suportar a dor. Dei um impulso com o ombro e saltei de dentro dele. Sentei-me na grama e olhei para Hank, que parecia ter acabado de vomitar. Ele deu um passo para trás e colocou a mão no coração. Isso que você está fazendo está afetando todos nós, Andy. Ele estendeu a mão para o filho e o ajudou a se levantar. Tentou abraçá-lo, mas Andy não permitiu. Todos lamentamos muito por ela e sentimos por você, mas é hora de deixá-la para trás. Vamos lá para dentro. Vou fazer uns sanduíches para nós. Hank virou-se e voltou para casa. Andy olhou para os próprios pés. Depois do que tinha visto e sentido dentro da mente de Hank, tinha dificuldade em acreditar que ele lamentava, mesmo que remotamente, por mim. Talvez estivesse arrependido do que tinha feito comigo. Talvez tivesse arrancado a medalha de São Cristóvão do meu pescoço e depois me esfaqueado. Eu sempre soube que ele não gostava de mim. Não achava que eu era boa o suficiente para Andy. Mas será que me odiava tanto a ponto de me matar? Essa seria uma maneira de acabar com o nosso relacionamento. O vento soprou as folhas. O clima estava mudando. Andy disparou para o jipe, entrou e arrancou. Fui atrás dele. Ele dirigia como um louco, desrespeitando os semáforos e cantando pneus nas curvas. Fiquei com ele e implorei: Andy, não! Vá mais devagar. Você quer se matar? Como se estivesse desafiando o pai, ele pisou mais fundo no acelerador, rugindo colina acima. Ao passar por um trecho tortuoso na estrada, os pneus traseiros derraparam. A parte de trás do carro quase colidiu com a grade do acostamento. Ele parecia estar levando a sério a ideia de morrer. Voei para a frente do carro e fiquei bem na frente do seu rosto, mas foi em vão. Por fim, ele enterrou o pé no freio, fazendo o carro dar um solavanco. Ficou ali sentado por um instante, depois voltou a acelerar e parou no acostamento. Saiu do carro e caminhou até a costa íngreme do despenhadeiro, à beira da estrada. Lá embaixo, as ondas batiam nas pedras empilhadas ao lado de uma linha ferroviária. O olhar de Andy era distante e vazio, como se estivesse procurando algo além do que podia ver. Quero ficar com você, ele sussurrou. Não deixei de perceber as implicações daquilo. Ah, Deus, não desse jeito, eu disse. Seu grito ecoou na noite. Quero ficar com você. Eu tinha sido uma idiota. Minha adoração, meu amor realmente eterno, tinha causado aquilo. Se eu ao menos tivesse deixado Andy em paz em vez de tentar falar com ele, eu só tinha contribuído para deixá-lo mais perturbado e para que começasse a pensar no impossível. E para que começasse a pensar no impensável.
Ele atravessou a grade que separa a estrada do precipício e passou pela placa onde estava escrito: perigo, cuidado, precipício. Lágrimas caíam dos seus olhos vermelhos. Ele não as enxugou. Tinha chorado no carro ao longo de todo o trajeto até ali. Deu mais 2 passos até a borda, os dedos dos pés no vazio, e o vento forte soprava suas costas. Se Andy não fosse cuidadoso, ele o derrubaria. Amor, não faça isso, estou implorando. Ele não me ouvia. Seus sentidos tinham se fechado para mim. Ele estava tão estimulado pela adrenalina produzida pelo seu próprio corpo que tinha perdido a conexão com o mundo à sua volta. Um carro passou atrás dele e o cretino do motorista enfiou a mão na buzina. Quem faria isso? Parei na frente de Andy, implorando, rogando para ele recuar, tentando abraçá-lo, beijá-lo, mas ele parecia imune à minha existência. Balançava para frente e para trás, apoiado apenas nos calcanhares. De repente, um coelho saltou de uma moita e correu pelo desfiladeiro. Eu estava desesperada. Atravessei a estrada e soltei um lamento agudo. O coelho congelou, alarmado, e corri para entrar dentro dele. Um carro estava se aproximando, rápido, e eu o mirei com minha nova visão distorcida de coelho e disparei para a estrada. Um guincho de pneus e bam! Fui pega e arremessada para longe. O carro não parou e continuou seguindo pela estrada. Vi estrelas e algumas imagens vagas de grama e o que parecia um monte de coelhos. Então vi Andy. Ele tinha se afastado do penhasco e me pego nas mãos. Eu me afastei da pequena criatura, que milagrosamente saltou em suas mãos e desapareceu noite adentro. O carro só tinha atingido o coelho de raspão, mas foi o suficiente para tirar Andy do seu transe e desejo de morte. Com os ombros caídos de tristeza, ele voltou para o jipe, entrou e deu partida. Eu não o segui, já tinha causado estrago suficiente na vida do garoto que amava. Prisioneira. Enquanto flutuava em direção à minha nova casa, concluí que tinha ido longe demais com Andy. A última coisa que eu queria era que ele deixasse o mundo dos vivos. Eu tinha que fazer algo para impedi-lo de cometer uma loucura, mas não sabia o que. Como eu poderia salvá-lo? A neblina estava começando a baixar no estuário de Purgate. Voei através dela. A uns 2 quilômetros da casa do meio, vi um brilho alaranjado. Voei mais rápido e aterrissei. Estanquei, estarrecida. Olhei para o orfanato com descrença. A casa do meio estava em chamas. Eu só tinha um pensamento: Cole. Contornei o edifício até a lateral e entrei. Esperava irromper em meio às chamas e ser queimada viva. Havia muitas chances disso acontecer, mas havia calor e nenhuma chama. Corri por um corredor e gritei: Cole! Os adolescentes estavam voando de um lado para o outro nos corredores, transportando baldes, panelas e tigelas cheias de água. Segui a fila, o que me levou ao quarto da senhorita Torvalds. Ela estava em meio às chamas e não se tratava de fogo comum, mas de pequenas bolas de fogo, coisas de aparência perversa que corria para cima e para baixo nas paredes, gritando enquanto se esquivavam da água jogada pelos meninos. A senhora Torvalds estava sentada em sua cadeira, clamando por vingança, entre soluços e gemidos que sacudiam seu corpo. Um garoto desengonçado passou por mim e jogou uma panela de água nas chamas, apagando algumas, que chiavam enquanto se extinguiam. O desengonçado gritou para mim: Não fique parada aí, ajude! Ele saiu correndo. Não consegui me mexer. Não conseguia parar de olhar para a senhora Torvalds, que estava mergulhada em tristeza
arranhava as próprias bochechas, enterrando as unhas nelas. Quanto mais ela chorava, mais chamas apareciam. Eu a olhei mais de perto. As lágrimas que caíam dos seus olhos transformavam-se em pequenas faíscas e depois iam aumentando de tamanho, absolutamente bizarro. Ela estava derramando lágrimas de fogo. Senhorita Torvalds, era Cole, atrás de mim. Ele passou um braço ao redor dos meus ombros e apertou, segurando-me. O que está acontecendo? Tentei me afastar, mas ele não deixou. Ela está aqui, está vendo? Bem aqui. A senhorita Torvalds lançou um breve olhar na nossa direção. Os olhos dela estavam enormes, pelo menos 2 vezes o tamanho normal. Parecia algum tipo estranho de zumbi, e seu queixo tremia. Então, ela fixou os olhos em mim. Senti como se pudesse ler minha mente. Ela estava lá fora, no telhado. É por isso que não conseguíamos encontrá-la, disse Cabeça de Zíper. Ele e Doug, Lucy, Derby e Cameron seguiram com um aspecto cansado e os braços carregados de baldes cheios, mas os largaram no chão, porque o fogo estava se apagando por conta própria, como num passe de mágicas. Sob o comando da senhora Torvalds, as coisas voltaram ao normal e, estranhamente, nada parecia ter sido carbonizado. Não havia mais fogo. Era tudo uma ilusão espetacular criada pela diretora para atormentar os adolescentes sobre seus cuidados. Seus olhos ainda estavam fixos em mim. Vem aqui, pequenina. Todas as minhas vozes interiores estavam gritando de jeito nenhum e, ainda assim, quando Cole me impulsionou para a frente, dei um passo na direção dela, devagar. A senhorita Torvalds sorriu para mim com carinho e estendeu os braços. Dei mais 2 passinhos. Agora! Ela gritou. Foi a gota d'água. Ok, senhorita Torvalds, pode ir se danar. Eu me virei e disparei na direção da porta, mas Cabeça de Zíper, Derby, Cameron e os outros não me deixaram passar. Desculpe, Echo, disse Derby. Mas ela pirou e está atormentando todo mundo aqui. Tirou toda a nossa comida, todos os nossos privilégios, disse Cabeça de Zíper. Ele parecia realmente chateado por ter de me obrigar a ficar. Nos fez trabalhar como escravos, disse Lucy. Olhei para ela e os outros. Eles pareciam absolutamente exaustos, extenuados, fracos e desnutridos, como se tivessem trabalhado horas a fio. O que isso tem a ver comigo? Ninguém sabe, disse Doug, que estava transpirando como um porco no deserto. Mas temos que fazer o que ela quer ou ela nos fará pagar por isso. Apenas faço o que ela diz, disse Lucy. Eu não ia a lugar nenhum sem que me obrigassem. Chutei, gritei, mas, por fim, fui dominada e finalmente me rendi ao abraço sufocante da senhora Torvalds. Onde você estava, amada? Lá fora, fazendo o que se espera que eu faça, tentando descobrir quem me assassinou. Seu rosto se contraiu numa carranca de raiva, mas em seguida ela se acalmou e tocou a própria bochecha, depois a minha. Ninguém assassinou você. Você está bem aqui, comigo, mas não estou viva. Ela pareceu alarmada, e então jogou a cabeça para trás e soltou uma risada. Claro que está viva, olhe, eu posso tocar e sentir você. Ela começou a me tocar com afeição. Eu estava ficando mais confusa a cada minuto. Aquela mulher era totalmente louca. Por que está fazendo isso? Perguntei. Estou apenas tentando confortá-la, minha querida. Ela relaxou o braço e aproveitei a oportunidade para desvencilhar de seu aperto de ferro e voar para a porta, esgueirando-me para a esquerda e depois para a direita, na tentativa de me desviar de Derby e dos outros, que ainda estavam com movimentos lentos devido à fraqueza que os abatia. Cheguei ao corredor. A voz esganiçada da senhorita Torvalds ecoava nas paredes. Não deixe que ela fuja.
Num piscar de olhos, eles estavam atrás de mim. Derby, Lucy, Cabeça de Zíper, Cameron e os outros adolescentes também tentando me agarrar. Mas eu ia embora daquele lugar de uma vez por todas. Atravessei uma parede e fui surpreendida por 4 adolescentes que correram na minha direção. Ela está aqui, um deles gritou. De alguma forma, consegui aumentar o ritmo e voar incrivelmente rápido, saltando e me espremendo através do teto. Quando vi, estava sozinha num corredor. No final, havia uma janela aberta. Voei para lá como um falcão, voando rápido em linha reta. A liberdade estava próxima. Estava a apenas 3 metros da vitória, quando Cole saiu das sombras e bloqueou meu caminho. Esta não é a melhor saída, Echo. Para mim, parece que é. Não, quero dizer, correr não é a melhor saída. Ouça. Eu não estava com vontade de ouvir ninguém. Tentei me esquivar dele, mas Cole me agarrou e me segurou bem próximo a ele. Echo, você tem que confiar em mim. Droga. Mesmo agora, aquele maldito olhar sensual do Cole me fascinava. Meu peito arfou e meu coração começou a bater na boca. Mas os olhos dele não expressavam nada além de calma e adoração. Relaxei os ombros e num tom de voz submisso, capitulei. Tudo bem, Cole. Vou fazer o que você disser. Em 2 segundos, o corredor estava inundado de adolescentes, todos formando uma barreira ao meu redor, enquanto Cole me acompanhava de volta. Paramos diante da porta do quarto dela. A senhorita Torvalds olhou para mim como ela tinha olhado assim que cheguei ao orfanato, como se eu fosse um vírus letal e indesejável. Depois me dispensou com um aceno. Coloque-a na câmara. Na câmara? Cole e os outros assentiram com a cabeça. A porta da senhora Torvalds se fechou sem que ninguém a tocasse. Olhei para os meus captores. Gente, alguém, por favor, me diz o que está acontecendo. Cole sussurrou no meu ouvido. Confie em mim. Não vamos colocá-la ali. Ele teve que parar de falar, porque a senhora Torvalds tinha voltado a abrir a porta, com um estrondo e rompido no corredor. Às vezes, as pessoas têm que receber uma lição, disse ela. Ela agarrou meu pulso com força. Eu estava tão apavorada que tentei me desvencilhar dela e fugir, o que não iria acontecer. Ela me arrastou para o andar de baixo, passando pela lavanderia e algum tipo de porão. Depois de um corredor estreito, só uma passagem, na verdade, até chegarmos a uma câmara grande, redonda, com uma porta no meio. Cole a abriu. Nós olhamos lá dentro. As paredes estavam cobertas com uma substância branca, como uma crosta. O que é essa coisa nojenta? Perguntei. Argamassa misturada com sal marinho, canela e alho, disse ele. Ela nos fez construir isso quando você se foi, disse Derby. Trabalhamos como escravos, foi horrível, eu só tinha vontade de vomitar, disse Cabeça de Zíper. Lembrei-me de que o sal marinho e a sálvia tinham nos deixado enjoados no escritório de Mike Walker. Pra que isso? Ela chama isso de câmera do afastamento, disse Lucy. Bem, não pensem que vou entrar aí. Tentei forçar minha passagem e ultrapassar Cole e os outros, mas eles estavam em maior número. Gritei enquanto me forçavam para dentro e fechavam a porta. Cole, Cole! Procurei freneticamente uma saída que não existia, mas uma dúzia de buracos tinha sido escavado nas paredes, buracos grandes o suficiente para permitir que alguém encostasse os olhos ali e espiasse lá dentro. E eles estavam fora da câmara, olhando para mim. Cole, me ajude! Havia montes de sal no chão. Peguei um punhado e joguei nos olhos que me espiavam. Eles desapareceram. Quando os xeretas recuaram, mas logo reapareceram e ficaram ali me espiando como uns otários. As paredes de sal marinho tiveram um efeito horrível sobre mim, fazendo com que eu ficasse fraca e enjoada.
Descobri que a parte mais central da câmara era mais suportável e me sentei ali. Uma câmara de sal? Que inteligente! Eu tinha que dar a ela esse crédito. A senhora Torvalds era uma cadela pervertida e sádica. Minha cabeça estava girando com vertigem. Me deitei no chão. Minutos se passaram. Sentia que a qualquer momento vomitaria. A porta se abriu e Cole entrou. Ele veio até mim e ajoelhou-se. Por que você não os impediu? Gritei. Você está bem? Pareço bem? Você parece péssima, mas ainda é bonita. Ele sorriu fracamente. Por que ela, de repente, ficou obcecada por mim? Não sei, mas prometo que vamos descobrir. Eu me sinto tão mal que parece que vou morrer. Eu me dou conta da ironia, mas isso não é o suficiente para me fazer rir. Esta câmara é um horror. Cole, tenho que sair daqui. Você precisa me ajudar. Eu sei, tenho um plano. Só fique quietinha aqui como estava antes e já volto. Ele começou a se afastar e eu agarrei a perna dele. Cole, confie em mim, Echo. Você precisa confiar em mim. Confiar a você a minha vida? Sim, agora finja-se de morta. Isso eu podia fazer. Fechei os olhos e sonhei o sonho dos moribundos. Intrusos. Na câmara, eu mal podia ouvir meus batimentos cardíacos. Meu coração tinha desacelerado consideravelmente e meu pulso estava estável, mas lento e fraco. Minha consciência estava por um fio e meus pensamentos se reduziam e praticamente nada. Estou morrendo, mais uma vez. Tentei abrir os olhos, mas não tinha forças. Ouvia sons, mas não conseguia identificá-los. Um grito, penso eu, e seu eco, como uma reverberação contínua. Por fim, abri os olhos. Então as coisas entraram em foco. A senhorita Torvalds estava na câmara com Cole, trêmula. Acho que ela pode estar morta, disse Cole. Eu nunca, não pensei, gaguejou a senhorita Torvalds. Me deixe tirá-la daqui, disse Cole. A senhorita Torvalds assentiu. Ela estava em choque. Sua cabeça tombava para um lado e depois para o outro, como se seu cérebro estivesse girando. O que eu fiz? O que ela fez foi me matar. Minha vida após a morte estava chegando ao fim. Senti alguém me levando nos braços. Eu podia sentir o aroma de Cole. Notei que meu corpo estava se movendo. Ele estava me carregando para fora da câmara. Então, ouvi a batida de uma porta e um grito alto e aterrorizante me fez abrir os olhos. Cole me carregava no colo. Derby tinha acabado de bater a porta da câmara de sal e trancado a senhora Torvalds lá dentro. Me deixe sair daqui! Ela espancava a porta. Me deixe sair daqui agora! Mas golpes na porta, seguidos por um gemido, depois um som parecido com um uivo. Ah, meu Deus! Foi ela? Sim. Você quer que eu coloque você no chão? Olhei para Cole. Eu gostava da sensação de ser carregada em seus braços e não estava com nenhuma vontade que me pusesse no chão. Pode esperar um pouquinho? Claro. Derby nos lançou um olhar. Então afastou-se da porta da câmara de sal. Ela pirou com certeza. Algo aconteceu com ela quando você chegou, Echo. Nós conversamos sobre isso e não queremos dizer nada a você ainda. Não precisa ficar ainda mais assustada. Ninguém sabe o que foi, mas com certeza desencadeou alguma coisa dentro dela, disse Cameron. Eu queria ficar nos braços de Cole por mais tempo, mas minha cabeça já não estava tão enevoada. Meu estômago estava melhor e eu sabia que era hora de me ocupar e caminhar com minhas próprias pernas. Pode me pôr no chão agora. Ele fez o que pedi. Fiquei de pé. Os efeitos da câmara de sal já mais fracos. Cara,
Foi horrível lá dentro. Pensei que eu fosse morrer. E eu que pensei que isso já tinha acontecido, disse Derby. Haha. Estou falando sério. Parecia que estava morrendo de novo. É assim que se mata um fantasma? Não, disse Cole. Nós já estamos mortos e então não podemos mais morrer. Pelo que sei, você só pode entrar numa espécie de dormência prolongada, tipo um coma, acho, mas não pode morrer. É por isso que decidimos dar esse pequeno golpe para levar a senhorita Torvalds até lá. E ela continuará lá, disse Cabeça de Zíper, pelo menos até que possamos descobrir o que fazer para dar um fim a essa loucura dela, disse Cole. Bem, obrigada, eu disse. Não precisa agradecer, não foi nada, ele respondeu. Seu rosto estava corado e ele parecia um pouco constrangido. Olhei para Derby. Obrigada, vocês se arriscaram por mim. Sou grata por isso. Ela não estava acostumada a receber agradecimentos ou ser tratada com gentileza por ninguém, então só murmurou, ah tá, de nada. Eu sorri para Derby, e ela estava prestes a sorrir também, mas desviou os olhos desconfortável com a ideia de demonstrar alguma emoção, que não fosse raiva descontrolada. Subíamos as escadas. Depois de o nosso grupo principal, eu, Cully, Derby, Doug, Cameron, Cabeça de Zíper e Lucy, ter jurado manter segredo, mais uma garota chamada Zen, que morreu enforcada, mas jurava que não tinha se suicidado, que tinha se aventurado até o subsolo e ouviu os gritos da senhora Torvalds. Contou a notícia a todo mundo, e agora a casa do meio estava em festa. Sem a senhora Torvalds para segurar as rédeas, nenhum dos protocolos ou horários habituais foi cumprido. A anarquia e o caos pode parecer atraentes na teoria, mas quando colocamos em prática, uma casa sem regras pode se transformar rapidamente num pandemônio e se tornar um ninho de loucos que faz você querer arrancar os cabelos. Os adolescentes comiam tudo o que queriam. Quase ninguém arrumava a própria cama ou limpava o quarto, e o lugar rapidamente se transformou numa maloca. Em poucas horas, a cozinha e o refeitório estavam nojentos e os adolescentes discutiam, tentando descobrir de quem era a culpa e quem deveria estar fazendo o quê. Cada morador da casa do meio tinha um poder, sua própria maneira de infligir os danos corporais ou pelo menos aterrorizar por isso. Quando começavam as brigas, era hora de buscar algum tipo de proteção. Uma garota miúda chamada Joanne, morta ao ser empurrada na frente de um trem do metrô, tinha poderes telecinéticos que aprendeu com Lawrence, espancado até a morte com um bastão de beisebol. Lawrence era capaz de conjurar qualquer som, e em meio aos prantos e móveis voando pelo cômodo e se estilhaçando contra as paredes, a cacofonia de gritos e rugidos e explosões criadas por Lawrence estava ficando insuportável morar ali. A casa do meio estava indo abaixo. Polly conseguia interceder, apartando as brigas, mas outras alterações e conflitos estouravam. Parecia que era apenas uma questão de tempo antes que o nosso lar doce lar implodisse sobre o peso do anarquismo. Cole e Derby patrulhavam os corredores, tentando restaurar a ordem, mas pouco podiam fazer. Quem iria querer seguir as regras quando a regra de ouro, não matarás, era justamente aquela cuja violação tinha sido motivo da presença de todos ali? Eu entendia por que aquela horda de adolescentes assassinados queria se rebelar. Droga! Eu mesmo também tinha vontade de me juntar a eles e queimar o maldito lugar, mas se fizesse isso, onde eu moraria? O caos parou bruscamente quando um barulho insistente de pancadas começou a ecoar pela casa do meio. Aos poucos, todos se deram conta de que era alguém, um ser humano real, vivo, sem dúvidas, que batia na porta da frente.
O lugar caiu num silêncio tão profundo que podíamos ouvir nossas respirações. Cole e os outros correram para a porta da frente e espiaram. 2 pessoas estavam de pé na varanda da frente, fazendo de tudo para conseguir enxergar alguma coisa através das cortinas fechadas. Cole identificou-os imediatamente. Eram o Sr. e a Sra. Raynor, os nossos antiquados vizinhos de meia-idade. O Sr. Raynor era baixo, atarracado e barrigudo, e usava uma viseira e óculos de cascos de tartaruga. A Sra. Raynor, além das bochechas rechonchudas, tinha um traseiro avantajado. "Olá!" gritou o Sr. Raynor. Tudo ficou em silêncio de repente, disse a Sra. Raynor. Suas mãos se aproximaram como 2 pequenos pássaros tentando encontrar um lugar para pousar. "Talvez devêssemos chamar a polícia", disse ela. "Susan, não seja tola. Ela me paga bem para cuidar dos jardins. Não quero prejudicar meus negócios." "Quando foi a última vez que ela te pagou?" A Sra. Raynor bateu a porta com um ar severo. Toque, toque, toque. "Faz alguns meses, bem sei." Ela mesma respondeu. "Essa mulher é tão estranha. E os barulhos que vêm desse lugar? Sinceramente, não sei o que você poderia fazer aqui, sozinho. Não vou sair daqui até ela atender a porta e pagar o que deve, e nos dar uma explicação satisfatória sobre todo esse barulho. Toque, toque, toque." "Ela é apenas excêntrica", disse o Sr. Raynor. Cole e eu trocamos um olhar. Olhei para a porta. Havia ali uma caixa de correio, daquele tipo que os carteiros usam para deixar a correspondência, ou alguém poderia usar para entregar encomendas. O Sr. Raynor voltou a bater a porta. A esposa bateu também. Toque, toque, toque. "Senhora Indigan." "Então, este era o nome de fachada da senhorita Torvalds, o que costumava usar para enganar os vivos?" Cole pegou meu braço e, depois de gesticular para Derby e os outros, nos fez segui-lo pelo corredor até o quarto da senhorita Torvalds. Começamos a vasculhar tudo. Será que ela guardava dinheiro em algum lugar? Olhamos em sua escrivaninha antiga e encontramos contas de serviços públicos e cartas e um diário escrito no que parecia ser hierógrafos. Cabeça de Zíper deitou na cama dela. Derby gritou com ele. "Cai fora daí!" "Por quê?" "Vamos ser descobertos e chutados daqui. E nunca vou encontrar meu assassino. Sei disso com certeza. Posso sentir nas minhas cicatrizes." Cabeça de Zíper parecia realmente assustado. Por isso fui até ele e o ajudei a levantar da cama. Você não está compreendendo. Você não está cooperando. Apenas relaxe e vai ficar tudo bem." Ao pular da cama, ele tinha tirado do lugar uma foto emoldurada, que agora aparecia sob o travesseiro ao lado de onde a senhorita Torvalds dormia. Levantei o travesseiro e vi alguém de cabelos castanhos e compridos. Estava prestes a examinar a foto mais de perto quando a voz de Cole fez com que eu virasse a cabeça. "Encontrei!" Ele tinha descoberto um livro grande e grosso, que era, na verdade, uma caixa onde a senhorita Torvalds guardava dinheiro. "Muito dinheiro. Quanto tem aí?" "Não sei." Ele disse: "Milhares." Quanto vamos pagar a ele?" Bem, ele disse que cuida do jardim. Uns 500 deve bastar, acho." Cole pegou as notas e correu para a porta da frente. "Senhorita Indigan, precisamos falar com você", gritou Susan Raynor, batendo novamente a porta. Levantei a tampa da caixa do correio e Cole jogou ali 5 notas de 100. "Puxa, bem, acho que está pago", disse Raynor, mais do que satisfeito. "Foi muita generosidade da sua parte, senhorita Indigan. Agradeço o adiantamento. Nos vemos no mês que vem, então." Ansioso para embolsar a grana e dar no pé, o Sr. Raynor puxou a esposa irritada,
com ele e os dois partiram. Observamos enquanto voltavam pela longa estrada de carros. A senhora Raynor, olhando para trás com um olhar cético. Tínhamos protegido a nossa fortaleza, mantido nosso território a salvo, por hora. Eu me perguntei, por quanto tempo iríamos aguentar sem a senhorita Torvalds na ativa? Caos. Naquela noite, o clima no jantar foi sombrio. Todo mundo sabia que estávamos numa situação delicada. Darby e Cameron prepararam uma refeição passável composta de cheeseburgers, batata frita e salada de repolho com ketchup. A cabeça de Zipper tinha ouvido meus conselhos e estava fazendo o máximo para conversar com as meninas, mas sem muito resultado. Mas ele não tinha desistido, continuava tentando. Eu achava que um dia ele acabaria encontrando alguém que reconheceria sua beleza interior. Depois do jantar, Cole, Doug e eu limpamos a cozinha. Só havia alguns ainda dispostos a armar confusão, agora que o nosso futuro parecia sombrio e incerto, com a senhora Torvalds em coma no porão, por causa do sal. Faltava estrutura e disciplina. Os garotos andavam por todo lado, comendo e dormindo, quando bem entendiam. Ninguém mais tinha horário para nada. Eu me sentei um pouco no meu quarto com Lucy, mas não consegui relaxar. Tive que me levantar e me mexer. Fui procurar Cole. Ele não estava no quarto, então subi ao telhado. Era uma noite clara e fresca. Ele estava sozinho. Posso ficar aqui com você? Eu estava esperando que viesse. Sentei-me ao lado dele. O tempo passou enquanto ouvíamos os sons noturnos, os grilos, o vento que agitava as folhas nas árvores. Depois de alguns minutos, eu me abri. Contei a ele que tinha visto Andy e que a tentativa de me comunicar com ele quase tinha provocado uma tragédia. Estou perdida, totalmente perdida, eu disse. Isso não vai durar para sempre, disse ele. Cole estava tentando me consolar, mas não estava funcionando. Mas não sei o que fazer. Vamos encontrar o seu assassino. Isso é o que faremos. Mas e Andy? Cole desviou os olhos e fitou o céu noturno. Encontrou uma estrela que o agradou e fixou seus olhos nela. Depois de um momento, falou devagar e sem muita emoção. Tenho uma ideia. Qual? Você pode não gostar. Experimente me contar. Você tem que fazer Andy se apaixonar por outra pessoa. O raciocínio dele estava correto, mas eu não gostei. Na verdade, odiei. A raiva começou a se acumular dentro de mim, e eu já estava prestes a soltar uma série de palavrões, uma lista realmente da pesada, mas não consegui explodir, porque quando perguntei ao meu coração o que deveria fazer, ele me disse que Cole tinha razão. Deixar Andy livre era a coisa mais certa a fazer. Ainda está me ouvindo? Perguntou Cole. Sim, é só que não é fácil. Não, é bem difícil, mas você tem razão. Minha vida, ou melhor, a minha morte, tinha ficado muito mais complicada. Eu precisava encontrar meu assassino e fazer justiça para poder seguir em frente. Mas agora tinha que correr contra o relógio. Precisava fazer alguma coisa antes que Andy cometesse alguma estupidez. Nada mais importava, exceto me certificar de que Andy se libertaria de mim. Porque se alguma coisa acontecesse a ele, mesmo que eu de fato encontrasse meu assassino e o fizesse pagar pelo que fez, não iria adiantar nada, porque então tudo o que eu desejaria fazer seria encontrar o buraco mais profundo do inferno e me esconder dentro dele para sempre. O tempo não estava do meu lado. Eu tinha que voltar ao colégio. Cole, Darby e os outros me acompanharam. Era sexta-feira à noite e, sob as luzes do Mustang Stadium, nosso time de futebol disputava uma partida contra seus rivais do outro lado da cidade, e os dois times tinham chegado ao ponto de infligir nos adversários tanta dor quanto fosse humanamente possível. Comecei a me perguntar o que significava ser humano.
Achei que sabia a resposta quando estava viva. Agora que estava morta, não tinha tanta certeza. Devia ser mais do que merdas acontecem e depois você morre. Qual era o nosso propósito? Será que consistia realmente em ganhar tanto dinheiro quanto possível e se divertir ao máximo antes de bater as botas? Eu não tinha respostas para muitas perguntas, mas o fato de estar morta me dava muito tempo para introspecção. E o mais irônico, também para refletir sobre como deveríamos viver depois da morte. O plano era fazer Andy se apaixonar por outra garota. Eu tinha certeza de que a tarefa seria dificílima, se não absolutamente impossível, mas também fosse só o meu ego falando. Por que ele não acabaria me esquecendo? O que havia de tão especial em mim, exceto pelo fato de que ele me amava profundamente e quase tinha se matado para se juntar a mim? Eu me lembrei do dia do nosso primeiro encontro. Estávamos passeando pelo shopping de Northgate, depois de ir ao cinema. Apontei uma camisa jeans maravilhosa numa loja de luxo e implorei para que Andy experimentasse. Ele atendeu ao meu pedido e ela ficou ótima nele, mas, depois que viu o preço, não a comprou. Certifiquei-me de que ele a deixara no provador. Depois, o levei para a praça de alimentação. Eu disse que iria ao banheiro, enquanto ele comprava tacos para nós. Voltei à loja. Fingi que ia experimentar uma peça de roupa e enfiei a camisa na bolsa. Foi tão esperta. Fui tão esperta que até pedi uma sacola vazia da loja ao sair. Quando dei a ele a camisa, seus olhos brilhavam, mas depois ele pareceu em conflito e eu me perguntei se ele tinha suspeitado do que eu a surrupiara da loja. Justifiquei o roubo mentalmente, dizendo a mim mesma que eu faria qualquer coisa por ele para deixá-lo feliz. Essa lembrança me obrigou a encarar a realidade de frente. Mais uma vez, eu estava longe de ser a boa menina que imaginava ser. Está vendo Andy em algum lugar? Cole perguntou. Eu tinha me distraído pensando em Andy, perdendo-me em memórias por mais tempo do que pretendia. Ainda não, respondi. Comecei a vasculhar todos os lugares do colégio, observando todos aqueles rostos jovens e cheios de vigor, fazendo o máximo para parecerem entediados por estarem ali, frequentarem a escola, estarem vivos. Ah, se soubessem! Minha vontade era correr para aqueles que eu conhecia e gritar: acordem! Esta vida que vocês têm é preciosa, não a desperdicem. Me lembrei do meu avô, dizendo que era uma pena desperdiçar a juventude com os jovens. Agora eu entendia o que ele quis dizer. Pena que não compreendi isso antes. Eu estava arrependida de tanta coisa e só tinha 16 anos. Queria muito poder voltar no tempo e viver a minha vida novamente, mas isso não iria acontecer. Aparentemente, tudo o que me restava era esperar que a próxima vida fosse melhor, se é que havia uma próxima vida. Encontrei Andy, sentado nas arquibancadas do ginásio. Ele estava sozinho, na última fileira, onde sempre se sentava, e parecia profundamente infeliz. Alguns garotos se aproximaram dele com latas escondidas sobre a jaqueta e lhe ofereceram uma, mas ele não quis. Os garotos deixaram-no em paz e se afastaram. Ele está ali em cima, eu disse, começando a subir as escadas. Eu podia voar, mas por alguns instantes quis me sentir como antes, quando estava viva e ia assistir a um jogo de futebol. Cole e os outros me seguiram, flutuando um pouco mais acima, só esperando para ver o que eu faria. Antes que eu chegasse ao alto da escada, Andy se levantou e começou a andar na direção do lugar onde ficava a lanchonete e os banheiros. Eu o segui. Ele entrou no banheiro masculino. Fiquei esperando do lado de fora, claro. Eu poderia entrar atrás dele e ninguém me veria, mas nunca tive curiosidade para conhecer o banheiro masculino quando viva, muito menos agora.
Essa era uma fantasia que só os garotos tinham, ficar invisível e se esgueirar até os cubículos do banheiro das meninas ou algo assim. 3 garotas saíram do banheiro: Andrea Johnson, Talita Welsh e Carly Rockney. Das 3, eu achava Andrea a melhor candidata para namorar Andy. Uma vez eu vi os dois brincando de jogar futebol e percebi que estava rolando um flerte entre eles. Mas, pensando bem, isso tinha acontecido 1 ano atrás e eu não sabia se ainda haveria alguma atração entre os dois. Mas e se houvesse? Talvez ainda estivesse no inconsciente de Andy a possibilidade de namorá-la. Enquanto eu refletia sobre isso, Cole se aproximou de mim. Bem bonitas, disse, referindo-se às garotas. Eu precisava admitir que ele tinha razão. Elas eram, de fato. Eu não sei por que me incomodava o fato de ele achá-las bonitas. Disse a mim mesma que, por mim, Cole poderia ficar com as 3. Eu não estava nem aí. Queria mesmo era ficar sozinha. Era difícil para mim imaginar Andy se apaixonando por uma delas, mas eu tinha que tentar. Eu não tinha ideia do que fazer ou por onde começar. Ok, são bonitas, mas o que devo fazer exatamente? Eu sabia que estava agindo como uma garotinha de 6 anos, mas não importava. Eu odiava aquele plano. Teria que agir como uma filha da mãe e sabia disso. Por que você não relaxa e só observa? Perguntou Cole. Tenho uma ideia. Era hora do almoço e a lanchonete estava começando a ficar abarrotada de estudantes rindo, empurrando uns aos outros, devorando hambúrgueres enquanto conversavam sobre a competição. Cole elevou-se no ar e sobrevoou uma garota escolhendo-a. Meus olhos estavam fixos nele, não nela. Quando Andy saiu do banheiro, Cole puxou a encharpe da garota do pescoço dela sem que ela notasse e a deixou cair no chão. Andy se abaixou para pegá-la. Ei! Ele chamou a garota. Você deixou cair isso. A garota se virou. Era Dani.